Alguém tem alguma objeção à gravação? Nenhuma objeção. Então, a parte de conteúdo mesmo, a gente já terminou. Na aula de hoje a gente vai destrinchar o conteúdo, de novo, olhar por vários pontos de vista, mas usando exemplo, para pôr a mão na massa, fazer a parte prática, vamos dizer, da teoria, tá? Então eu vou começar o seguinte. Na aula passada eu mencionei que existe um problema não teórico, mas de terminologia com a resposta em frequência, que de vez em quando ela é o alto valor, de vez em quando ela é o inverso do alto valor. Eu vou voltar nisso um pouquinho na aula de hoje, e a hora que aparecer nos exemplos eu vou mostrando quando que é e quando que não é. Mas é simples. Essa parte é bem simples. É só uma questão de terminologia mesmo. Então, na aula passada, a gente viu o seguinte. Eu vou pôr... Não, eu vou usar... Vou começar com yx. E depois eu vou passar para a noção de entrada e saída, para a gente fazer conexão com os exemplos. Então, a gente viu durante todo o curso que a gente tem essa relação geral. Na aula passada, a gente viu que se o sistema for LTI, essa relação se reduz a x de t convolução de h de t. Então, dessa forma, a resposta em frequência ela é sempre igual ao alto valor do sistema, tá? Não tem problema nenhum. Mas, de vez em quando, você vai chegar nessa relação aqui, onde y de t é a entrada e x de t vai ser a saída. Então, na verdade, o que você teria é essa relação, só que o t que você tem é o t menos 1, é o inverso. Então, esse h, ele seria a resposta ao impulso do operador inverso. Aí, nesse caso, o operador que você monta é o operador inverso. E aí, então, a resposta em frequência seria 1 sobre o espectro de altos valores. Então, deixa eu colocar isso agora para não ter ambiguidade de maneira explícita. Usando essa terminologia de entrada e saída explicitamente. Eu vou usar V, porque daqui a pouco a gente vai ficar falando de tensão, então eu vou pôr V para todo mundo, tá? Então, se a hora que você montar o problema for dessa forma aqui, onde a entrada está aqui e a saída está aqui, o H de F, que é a resposta em frequência, ele sempre vai ser da forma Vs sobre V. Por definição, ele é sempre isso. Ele é sempre transformado de Fourier da resposta ao impulso. E ele é dado por essa razão. Então, se o problema estiver nessa forma, o H de F vai ser o inverso dos autovalores desse operador. Ele vai ser os autovalores do operador inverso. Mas aqui a entrada não está aqui, a entrada está aqui. Se o problema for da forma mais que a gente montou, onde a entrada está dentro do argumento, aí o H de F ele continua sendo fasor de saída. Eu estou até usando linguagem que ainda não ensinei, mas a transformada de Fourier da saída dividido pela transformada de Fourier da entrada. E nesse caso ele vai ser H de F igual a lambda sobre F. Essa bolinha eu coloquei aqui porque a hora que eu for falar de circuito, isso aqui vai ser o fasor, tá? Eu vou ensinar isso começar no final da aula de hoje. Vai ser o assunto de metade da aula de hoje e metade da aula
da aula que vem. Mas a bolinha é só para indicar que é um número complexo, tá? É só isso, não tem nada demais. Então, a resposta em frequência ela é sempre transformada de Fourier da saída pela transformada de Fourier da entrada. Se o problema foi montado assim, ele é 1 sobre o espectro de alto valor. Se ele foi montado assim, ele coincide com o espectro de altos valores. Então, você pode sempre pensar que o problema pode ser colocado nessa forma. Só que de vez em quando, a hora que você monta a EDO, ela sai dessa forma. Em circuitos acontece isso. Então, no nosso caso, engenheiros, eletricistas, essa forma aqui é a mais comum. Então, os exemplos que eu vou dar vão estar praticamente todos nesse formato. Tudo bem essa questão, gente? Professor, mas por que é mais comum? Pelo G, a hora que você coloca as equações as leis de Kirchhoff, por exemplo, no circuito, deixa eu te dar um exemplo, Thiago, senão eu vou ficar falando essas coisas, mas sem nenhum exemplo. E aí, eu vou te dar o exemplo agora, que eu vou dar mais para frente, mas já fica aí. Na minha cabeça faz mais sentido ter a saída como a saída do operador do que a entrada. Matematicamente, mas na hora que você monta o problema, geralmente é mais fácil achar o operador de saída. Ó, vamos supor que você tem um circuito RC. Aí você tem aqui V de T, a entrada, e você pega a saída aqui, tudo bem? Esse aqui é o exemplo que eu uso para ensinar o negócio de fasor e impedância. Aqui é VS de T, tá? Tá meio ruim de ver. Ó, pensa o seguinte, como é que você monta esse problema? Você sabe que R é igual a... Não. O V do resistor é igual a RI, certo? Correto? E você sabe que o I, que é o mesmo daqui, é igual a C CdV dt. Esse aqui é o V do capacitor, certo? Certo. Então, eu vou ter que apagar aqui, tá? Senão não vai caber. Então, o que a lei das tensões te diz? Ela te diz que o V de T é igual ao VR mais o VC, certo? E o VC é a própria saída, correto? Então, já vou pôr aqui, VS de T, que é a própria saída, certo? Sim. Então, aqui eu tenho que o meu VE de T, ele é igual a RI mais VC, correto? Certo. Tudo bem? Esse I depende de VC através da relação tensão-corrente no capacitor, correto? Sim. Então, eu vou colocar aqui. Vai ficar RC dV, vou pôr aqui o S, né? dVs dt mais VS de T. Ô, porcaria. Não foi fácil o que eu fiz? Mas olha o que eu encontrei. Eu encontrei uma relação desse jeito aqui, ó. V de T é igual ao resultado de um operador em VS de T, certo? Ficou da forma inversa. O operador aqui sendo RC, derivada primeira, mais 1. Percebeu? Tá. Então, ó, entrada está Não, expresso em ok. termos da ação na saída. Tá. O operador é RC mais RC. Vezes a derivada primeira, mais 1. Isso, mais um, tá. Entendeu? Aí a hora que você encontrar a resposta em frequência, ela não é o alto valor desse operador. Ele é o alto valor do operador inverso, que eu não quero encontrar, não quero inverter isso aqui. Eu não quero isolar a VS em termos de V de T. Aí basta você lembrar, então, que a resposta em frequência, sendo o espectro de frequência do operador inverso, ele vai ser igual a 1 sobre lambda de f, onde o lambda de f é o espectro desse operador que eu conheço.
Isso mesmo, Arthur. Entenderam? Faz sentido. Eu poderia, por exemplo, isolar VS. Você vai, Ah, você não, vai, vai, você vai vai ser dar com os burros difícil. na É água. EDO, né? Não só EDO. Esse operador dá uma instabilidade matemática. Então, por exemplo, você vai estudar isso mais a fundo. Isso aí seria, você estudaria isso no contexto de funções de Green. É o tópico que aprofunda isso. Aí você vai ver que o operador de Green, que representa isso, ele vai dar a divisão por zero, entendeu? Então não vale a pena fazer isso de jeito nenhum. Mas aí, por exemplo, eu posso colocar como argumento porque é mais provável, por exemplo, em circuitos aparecer uma derivada ali na tensão de saída. Aí fica, Isso. aí fica Você viu? difícil. Para o matemático chamaria isso aqui de entrada e isso aqui de saída. Mas o engenheiro sabe que isso aqui é a fonte, isso aqui que é a saída. Então é só questão só formal, entendeu? Certo. É só questão, olha, o jeito que eu montei, eu estou interessado em expressar isso aqui em termos disso aqui. Então eu vou encontrar, na verdade, em vez de encontrar o lambda de f, eu vou encontrar esse lambda de f aqui, mas a relação que eu quero vai ser expressa em termos de 1 sobre lambda de f. Que a relação que eu quero é a resposta em frequência. Entendeu? Certo. Tá claro isso para todo mundo, gente? Beleza. Mas ela sempre, se você colocar o impulso aqui, só para finalizar, se você colocar um impulso aqui, pegar a saída aqui e fizer a transformada de Fourier, você tem o H de f. E esse H de f vai ser 1 sobre lambda desse operador. Na prática, a gente quer o H de f. A gente nem usa essa linguagem 1 sobre lambda de f. Eu estou usando porque eu preciso conectar o Professor, curso com EDO. você pode calcular desse próprio exemplo? Eu vou fazer isso depois. Eu quero calcular do Tá. oscilador harmônico primeiro, que é mais intuitivo, tá? Mas você pode fazer de cabeça. O H de f vai ser I2πf RC mais 1. Imagina que você colocou... Vai ser o inverso disso. O que é o lambda de f? Para você achar o lambda de f, coloca elevado a I2πft aqui. Vai cair I2πf RC mais 1, correto? Isso. Então, quem é o H de f? 1 sobre I2πf RC mais 1. Ah, então sempre que eu quiser achar HDF, eu coloco na saída a Você exponencial. pode, aqui como eu já montei, você pode pôr isso, você põe dentro do argumento, a exponencial, você acha o lambda de f, h de f é o inverso disso. Mas na aula de hoje eu vou te dar um exemplo onde você coloca o delta-t aqui, acha o h de t e faz a Fourier, entendeu? Beleza. São jeitos equivalentes. É aquilo que eu te falei, a gente vai ver o mesmo problema com pontos de vista diferentes. Entendeu? Sim, sim. Então, antes de eu dar o exemplo do oscilador harmônico, eu quero enfatizar o elemento que eu disse que é a principal objetivo do nosso curso é entender que um sistema LTI conserva a frequência, certo? Sim. Para isso, eu vou já colocar o formalismo em termos de entrada e saída, em termos de resposta ao impulso e resposta em frequência. Então vamos supor que y de t seja a sua saída e x de t convolução com h de t, o x de t seja a sua entrada. Dessa forma aqui, o h de t já é a resposta ao impulso, entendeu? Então, aquela ambiguidade já nem entra aqui. E aí a gente viu então que o y de f
sendo a saída, ele é igual a H de F vezes a entrada, X de F. Certo? Professor, por que Oi. você expressa como H e não como lambda? A lambda de F é a linguagem de álgebra. Eu preciso fazer a ponte entre álgebra e engenharia. Em engenharia, a gente chama de H de F. Igual no curso de semicondutores eu tive que começar falando de potencial eletroquímico e depois falar de nível de Fermi, aqui eu começo a falar de lambda e passo a falar de H de F quando eu faço a ponte. É uma questão de conexão entre campos do conhecimento só. Entendi, tá certo. Entendeu? Estou te ensinando agora a linguagem usada em engenharia elétrica, o significado físico disso, né? E qual a relação com o conceito algébrico. Ok? Beleza. Então, como a gente está entrando na esfera da aplicação da teoria, eu começo a usar mais a linguagem de engenharia mesmo. Então, o que essa expressão está dizendo para a gente? Imagina que isso aqui é a entrada, isso aqui é a saída, tá? Se isso aqui é a resposta em frequência, por definição, ela é a razão de saída e entrada. Então, você já definiu isso aqui como entrada, isso aqui como saída. Vamos supor, então, que o meu x de f, eu vou colocar um módulo aqui, tá? Que ele pode ser complexo. Vamos supor que ele tem essa cara aqui. Ok? Vamos pensar, o que é o y de f? Ele não pega o x de f ponto a ponto, cada frequência, e multiplica por um número, que é o h de f? Não é isso que ele está fazendo? Para você construir y de f? Sim. Então é possível, a hora que eu for fazer um desenho do y de f, eu encontrar uma frequência aqui? Vou colocar em pontilhado. Não é possível, porque para essa frequência aqui, qual é o valor de x de f? É zero. Aqui você teria que ter uma estabilidade, você teria que ter o h de f indo para infinito para sair alguma coisa, mas isso não acontece. Então, quando o x de f for zero, o y de f vai ser zero também. Então, se uma componente de frequência não existe na minha entrada, ela não pode existir na minha saída. Isso que quer dizer conservar a frequência. As frequências da saída necessariamente tem que estar dentro da entrada. Não foi criada frequência nova. Tudo o que o sistema fez foi pegar as frequências que já existiam e alterar a amplitude dela através da amplitude do H de F e a fase dela através da fase do H de F. Então, o sistema LTI ele só muda a amplitude e a fase das frequências do sinal de entrada, mas ele não cria frequência. Essa é a ideia mais poderosa que vocês vão aprender na graduação. Então, você está num circuito elétrico, tem resistor, capacitor e indutor. Aí você coloca um sinal de frequência pura lá, um cosseno. Necessariamente, o sinal da saída tem que ser uma frequência pura, tem que ser o mesmo cosseno. Correto? Concordam? Vocês viram isso no laboratório, Thiago? Que circuito, Não é laboratório, Circuitos não. não é. em circuitos, que o circuito elétrico só muda amplitude e fase, né? Isso. Por quê? Porque ele é LTI. Agora, Thiago, imagina que você está no laboratório. Você, como bom aluno, sabe que o seu circuito elétrico é LTI. Aí você coloca um cosseno na entrada dele.
com frequência de 10 Hz. E aí você está medindo a saída e você está vendo que a saída é um cosseno de 10 Hz, com outra amplitude, uma outra fase. Mas é um cosseno de 10 Hz. Tudo bem? Tudo tranquilo, né? Sim. Agora, de repente, começa a surgir frequência. 20 Hz, 30 Hz no seu circuito. O que aconteceu? O que aconteceu? O sistema deixou de ser LTI? Ele deixou de ser LTI. Necessariamente ele deixou de ser LTI. Qual é a mais provável causa? Que ele deixou de ser L ou que ele deixou de ser TI? Que ele deixou de ser linear ou que ele deixou de ser invariante no tempo? Acho que TI, né? É mais provável que ele tenha deixado de ser invariante no tempo. O que provavelmente aconteceu? Provavelmente a resistência dos resistores, ou a capacitância dos capacitores, ou a indutância dos indutores, esses três parâmetros, provavelmente começaram a alterar enquanto o sinal está passando. E aí ele não é mais invariante no tempo. E aí começa a aparecer frequência. Por exemplo, se o resistor, o operador, ele depende de R, depende de C e depende de L. É o A, B e C da nossa formulinha geral, entenderam? Lembra? O A derivado da segunda mais B. Entenderam? Aí, professor, nesse caso, o sinal da saída não teria a mesma forma da entrada. Ou, na verdade, é só a Não frequência tem. que muda. Não tem. Ah, Perfeito. ok. Não é mais um cosseno. Aliás, ele só Entendi. tem a mesma forma da entrada se ele for um cosseno puro. Mesmo se ele for LTI, ele só vai ter a mesma forma da função de entrada se ele for uma frequência pura. Porque pensa aqui, esse x de f pode ser um sinal assim, né? Não pode? Sim. O y de f pode ser um sinal totalmente diferente, sendo LTI. Ele tem outra forma. Por quê? Porque esse sinal é composto dessas frequências com essa amplitude de fase. Um sinal composto das mesmas frequências, mas com amplitude de fase diferente, não vai ter a mesma forma do anterior. Correto? Sim. Então, por exemplo, se você põe uma onda quadrada na entrada de um circuito RC, mesmo ele sendo LTI, a saída vai ser algo assim. Não vai ser uma onda quadrada, vai ser formado por exponenciais, que está carregando e descarregando. Se você for ver as frequências desse sinal e as frequências desse, esse aqui não tem nenhuma frequência que tem aqui, mas ela tem amplitude de fase diferente, então isso muda a forma dele. Só se a frequência for pura, só se for um cosseno puro, que a forma se mantém. Tá claro isso? O que você quer dizer com frequência pura? Um cosseno puro, Ah, tá. cosseno de 10, cosseno de 2π 10t, é uma frequência pura. Cosseno de 10πt mais cosseno de 20πt são duas frequências puras. Isso aqui é um contínuo de frequência. A frequência pura é um delta no espectro Fourier. Como o sinal é real, tem que ser dois deltas, né? Com f menos f. Entendeu, Thiago? Entendi. Então, Arthur, você está precisando. Daria para ele deixar de ser linear por causa da temperatura? Daria, Thiago. Mas aí a lei de Ohm já foi para as cucuia. Então, uma coisa, se a relação ainda é dessa forma, é melhor você entender que se R depende de T, mas essa relação ainda é válida, ele continua sendo linear. Só que agora você tem V igual a R função de T vezes I, entendeu? Entendeu, Arthur? Isso é mais provável que aconteça. Então, aqueles A, B e C, aqueles nossos coeficientes que a gente estava usando como exemplo,
No circuito, ele depende de R, L e C. Se aqueles termos passam a depender do tempo, o circuito não é mais, o sistema não é mais invariante no tempo. Tá claro o que eu falei, pessoal? Aí, por consequência, ele não vai ser linear? É tipo uma coisa é consequência Não. da outra, ou não? Não entendi. Não. Ele continua linear. Ó, isso aqui é número vezes i. É linear. Dobrou i, dobrou v, correto? Sim, correto, correto. Põe uma função desse aqui. Esse aqui vai dobrar, esse aqui vai dobrar. Sim, sim. Então a relação ainda é linear. Ele deixou de ser invariante no tempo. Ah, entendi. Entendeu? Mas, Agora, se você falar assim que esse R passa a ser função de I, agora não é mais linear. Por exemplo, se R for... Vamos supor que R seja... Vamos supor que R seja igual a alfa I. Aí você tem isso aqui, alfa I ao quadrado. Entendeu? Aí não é mais linear. uhum. Tá ficando mais claro? Sim, Então, sim, se o sim. R é função do tempo, mas não depende de I, ele ainda é linear. Se ele passa a depender de I, aí ele não é mais linear. Beleza. Acho que eu não entendi sua pergunta, não, Arthur. Linear quer dizer... Ó, linear quer dizer que ele respeita essa relação. T alfa x1 de t mais b x2 de t é igual a t de x. Perfeito? Beleza? Uhum. Isso aqui é linear. Se de repente esse A e esse B começam a ser função do tempo, ele continua sendo linear. Uhum. Mas ele deixa de ser invariante no tempo. Sim. O que eu tava pensando é que esse A e B são meio que as proporções, né? Eles são, então eles não podem ser função do tempo. Aí a questão é que aí o próprio operador T vai ter que atuar em A. É isso que deve estar te confundindo, né? Porque se eu dizer que A varia no tempo, ele pode deixar de ser linear sim. Uhum. Em qual sentido? No sentido de que A e B passam a ser tratados como sinais. Mas eu acho bobagem você pensar assim. Pensa que A e B é informação do sistema. Então, a entrada é x1 e x2. Quer que eu te dou exemplo com V e R? Eu acho que dá para entender porque A e B não vão variar independentemente de x1 e x2. Eu posso botar x3, x4, vai ser A e B do mesmo jeito. Repete, só para eu ter certeza. Repete É o que que você você falou. falou A e B do sistema, né? Tipo, R e L. A A e B carregam informação do sistema. Perfeito. Então, por isso que eu não vou tratar como sinal, porque qualquer sinal que eu botar vai ter o A e B. Não, desculpa, eu falei besteira. Esse A e B não é o A e B do sistema. Desculpa, eu te confundi. Deixa eu explicar isso de novo. Tô pensando se eu já dou o exemplo. Que essa aqui é a relação que caracteriza a linearidade, tá claro? Sim, algelim de novo. Esse A e B aqui não é o A e B do sistema. Eu falei bobagem. Não é esse A e B aqui que depende do tempo. É o próprio T que passa a depender do tempo. Deixa eu te dar o exemplo do circuito. Então, vamos supor que a minha relação é V igual a RT I de T. Isso aqui é a entrada e esse aqui é o sistema. Esse aqui é um sistema multiplica por I. Ok? Então, aqui o meu T, ele é simplesmente R vezes a entrada. Entendeu? Então, T de I é R vezes I. Ok? Tudo bem? Certinho. Então, agora eu vou criar um I grandão, que é um A vezes I1 de T, mais B vezes I2 de T. Ok? Você criou outro sinal que é uma junção de duas frequências. Exatamente. Agora eu vou testar se isso aqui é linear. Como é que eu testo? Eu multiplico o R aqui, pelo Isão, e vejo se dá a composição da entrada. Correto? Uhum. E tem que dar, né? Porque distributivo. Vai dar, porque o sistema é linear.
Ó, a hora que eu puser o T desse I, eu vou só multiplicar R aqui, vai ter a propriedade distributiva, como você falou. Ele vai ser o R, T e T, mais B, R, T, aqui é I1 e aqui é I2 de T, certo? Uhum. Perfeito? Uhum. Agora, isso aqui é a ação no meu I1. Isso aqui é a ação no meu I2, certo? Sim. Então, esse sistema aqui, ele é linear, ele satisfez o meu critério de linearidade, mas ele é invariante no tempo. O próprio T varia no tempo, porque o T, o comando, quem está multiplicando por I, está variando no tempo. Sim, entendi. Entendeu? Então, vamos lembrar. Todo mundo entendeu isso? Que o sistema pode ser linear ao mesmo tempo que ele é não invariante no tempo? Se a lei de Ohm continua sendo satisfeita, mas o valor da resistência está mudando no tempo, ele é linear. Se a resistência passa a depender da corrente, ele não é mais linear. Tá claro isso para todo mundo? Então, para finalizar essa discussão, vocês lembram que quando a gente colocou o sistema nessa relação, isso aqui só é válido se ele for tanto linear quanto invariante no tempo? Então, se y de t for igual a RT vezes x de t, se esse aqui for meu sistema, eu nunca vou conseguir colocar ele nessa forma. Pode tentar, porque aquele passo onde a atuação do operador na função impulso vira o h de t menos t0 não vai poder ser feito. Eu só consigo colocar isso aqui nessa forma se o R não for função do tempo. Entenderam? Sim. Então não tem como satisfazer a invariância no tempo. Se tiver R de T. Se R for função de t, não tem como. Então, essas duas... Presta atenção, gente. O que eu vou falar agora é muito, muito importante e é muito fácil das pessoas esquecerem. Esses dias para trás eu tive que falar isso numa conferência, que o povo esqueceu disso que eu vou falar agora para vocês. Relacionado a uma das partes da minha pesquisa. Mas era efetivamente isso. Essas duas representações, elas são extremamente poderosas. Elas aparecem em tudo quanto é campo da física e da engenharia. Tá? No caso que eu estava me referindo é em ótica de Fourier. Representação de imaginamento de sistema óptico. Então, isso aparece em tudo quanto é canto. Só que essa representação, o sistema só admite representação em frequência, ou seja, ele só admite essa representação se ele for LTI. Se ele não for LTI, você nunca vai chegar numa relação dessa forma. Portanto, você nunca vai chegar na relação dessa forma. Você pode muito bem pegar um sistema que não é LTI e colocar um impulso na entrada. Pegar a resposta e chamar ela de resposta ao impulso. Você pode muito bem fazer isso. Só que uma entrada qualquer não é relacionada com a saída através dessa relação. Você tem uma resposta ao impulso, mas isso aqui não é verdade. Isso aqui não é verdade. O H de T existe, mas para uma entrada qualquer, a saída não é simplesmente dada por essa convolução. Do mesmo jeito, você vai ter um H de T, você vai ter um H de F. Mas para uma entrada qualquer, a saída no domínio da frequência não é dada por esse produto. Então, esta representação que eu coloquei em quadrado, que é a representação que permite a afirmação de que frequência conservada,
ela só é válida para sistema LTI. A frase, a resposta em frequência de um sistema não LTI, ela é extremamente problemática. Se você um dia lê, você está estudando sobre um sistema que não é LTI, e o cara fala a resposta em frequência, você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque o que é a resposta em frequência? É a transformada de Fourier da resposta em impulso. Ela existe? Existe. Como é que você determina ela? Põe o impulso na entrada, mede a frequência, calcula a transformada de Fourier. Perdão, mede a resposta ao impulso, mede a saída, né? Calcula a transformada de Fourier da saída. Você tem o seu H de F. Só que quando você pensa em resposta em frequência, você está pensando nessa relação. Ela só é útil por causa dessa relação. Ela só é famosa por causa dessa relação. Então, a razão dela existir é essa relação. Só que ela não é mais válida. E é isso que derruba até marmanjo, entenderam? Ficou claro, gente? Se o sistema, Letícia, depende do tempo, os altos valores dele vai depender do tempo também. Aí o conceito de alto valor perde significado, ele perde sentido. Entendeu? Então, existir existe, mas não, você não ganha muito com ele, entendeu? Ele não tem porque todo o poder da teoria, na verdade, você pode encontrar um espectro de alto valor que não é dependente do tempo. Quando você consegue fazer isso, e várias vezes dá para fazer isso, você recupera toda a utilidade do espectro de altos valores. Deixa eu te dar um exemplo, Letícia, que é bem importante para ver se fica claro. Tiago, deixa eu responder, Letícia. Primeiro eu já te falo, tá? Porque a resposta dela está conectada com a sua pergunta. Então, quando, por exemplo, você está estudando mecânica quântica, a teoria que a gente está vendo aqui, ela é intimamente correlacionada com a teoria mecânica quântica. Só que o tempo em mecânica quântica vira espaço. Ok? Aí, quando a gente fala invariância no tempo aqui, lá vira invariância no espaço. Tudo bem? Então, quando você tem, por exemplo, um elétron livre, o operador não depende do espaço. O elétron está livre. E aí, os altovalores, a função E elevada a 2πft, que lá vai ser elevada a 2πfx, ela é um alto vetor com o alto valor bonitinho, igual a gente viu aqui. Tudo bem? Está me acompanhando? Aí, se existe um potencial, o operador deixa de ser invariante no espaço. Agora, o operador depende do espaço. Isso quer dizer que o alto valor depende do espaço? Você pode até pensar assim, mas você não ganha nada com isso. Você perde a beleza do negócio do alto valor. O que acontece é o seguinte, você vai descobrir alto valores que não dependem do espaço. O operador ainda tem alto valores, no sentido real dele. Alto valores que são números, entendeu, Letícia? O que é que mudou? As funções exponenciais não são mais os autovetores.
Então, você pode ter um operador linear que é variante no tempo e um espectro de autovalores para eles que não são função do tempo. Só que as funções exponenciais não são mais os autovetores. Você tem que achar o autovetor. No caso de mecânica quântica, os autovetores desse operador mais interessante são os orbitais atômicos. E os autovalores são as energias dos orbitais. Ficou claro? É o E elevado a 2PFT que vai para o brejo. Ele não é mais seu autovetor. Então, frequência não é mais conservada, entendeu? Se E elevado a 2PFT não é mais autovetor, frequência não é conservada. O que quer dizer afirmar que E elevado a 2PFT não é autovetor? Quer dizer que se você puser E elevado a 2PFT na entrada, não sai E elevado a 2PFT na saída. Então, frequência não é conservada. Sai um trem que é mistura de E elevado a 2PFT com outros Fs. Mas você tem autovetores que são compostos de frequências que são preservados pelo sistema, que são autovetores e cujos autovalores não dependem do tempo. Entendeu? Você dizer que o que é esse A e B aqui que você está falando, Letícia? Que eu usei A e B em dois sentidos. De qual A e B? Esses aqui são coisas do sinal, ele não tem a ver com o sistema. Esse A e B apareceram na hora que eu compus o sinal. Ele não carrega informação do sistema. O A e B que carrega informação do sistema é aquele A derivada segunda, mais B derivada primeira, mais C, entendeu? É esses aí que, quando depende do tempo, faz com que o R aqui desempenha o papel do C, naquela forma geral. Entendeu? Então, Luiz, eu já vou chegar. Aliás, Luiz, eu vou responder você primeiro, antes de eu voltar no Thiago. Os orbitais são conservados no sentido que o orbital é uma função do espaço, que a hora que você aplica essa função, o operador nessa função, o resultado é a própria função vezes um número. É isso que eu quero dizer que ele é conservado, entendeu? Esse número é o autovalor. Entendeu, Luiz? Então, agora eu vou voltar em você, Thiago. Aonde que a gente Professor, usa rapidão, só voltando na questão da Letícia. Então, para eu verificar se o sistema preserva a frequência, eu posso só verificar se E elevado a I2PFT permanece autovetor? Se elevado a 2PFT for um autovetor, ele é LTI. Aí o sistema preserva a frequência. Isso. Então, eu posso só jogar na entrada E elevado a I2PFT e ver se na saída sair mesmo. Matematicamente, sim. Ele pode ter uma fase, pode ter uma amplitude diferente. Isso, Tudo bem. sim, claro. Na Não, tá prática, na física, você não joga L elevado a 2PFT, você joga o composto dos dois, né? Você joga o cosseno. Ah, Entendeu? tá, entendi. Então, quando essa teoria que a gente está vendo é um caso particular de uma teoria mais geral, que é uma das ideias mais poderosas em física, que é a ideia de explorar simetrias do problema. Nós estamos explorando uma simetria particular, que é a invariância temporal, cuja consequência é a conservação de energia. E aqui o caso particular é a conservação de frequência. Então, quando você tem um sistema que é invariante no tempo, a energia do sistema é conservada. E aqui a energia aparece como conservação de frequência, porque frequência e energia estão praticamente a mesma coisa. Num sentido mais profundo, tá? Não no nosso curso. Quando um sistema físico tem invariância espacial,
momento é conservado. Então, por exemplo, quando você detecta que tem alguma conservação no problema, por exemplo, tem uma conservação espacial numa direção, você já sabe que a frequência relacionada àquela direção vai ser conservada. É assim que essa teoria é usada de maneira... Você encontra a simetria do problema e aplica a teoria. Entendeu, Thiago? Vai ter uma frequência relacionada que vai ser conservada. Quer mais um exemplo? Você está respondendo a minha Estou pergunta? respondendo na forma prática, quando é que a gente usa sistema LTI. Na forma prática, você usa o sistema LTI quando ele for LTI, tipo circuito elétrico, mas é bem mais que isso. Porque aqui a gente está falando de linear invariante no tempo. Mas se você falar de linear invariante no espaço, é a mesma teoria. Só que agora uma frequência espacial que é conservada, entendeu? Posso te dar um aperitivo do que eu estou falando? Sim. Se você tiver... O que vocês aprenderam no colégio? Imagina que você tem um meio que tem o índice de refração N1 e o índice de refração N2 aqui. Lembra do colégio? Beleza. Isso aqui é um meio que tem simetria nessa direção, correto? Quer dizer que se eu andar nessa direção, o meio é uniforme, correto? Ele é invariante em relação ao deslocamento espacial na direção x, concorda? Então, esse aqui não é um sistema LTI, é um sistema LT alguma coisa que não tem um nome oficial, mas é a mesma teoria. Ele tem uma invariância em relação ao deslocamento espacial na LSI. direção x. Uhum. Então, existe uma frequência que é conservada. Você pode fazer a transformada de Fourier espacial de um sinal. Aí você tem as frequências espaciais, que são E elevado a I, produto de K com R. Lembra do momento, lá do começo do curso de semicondutores, que tinha esse K, que é o momento da onda? Esse K é a frequência espacial. Então, aqui... Momento linear? Isso. Aqui, o KX, que é a frequência espacial na direção x, ele é conservado. Então, a solução de qualquer problema que também seja linear, por exemplo, problema eletromagnético, e o termo E elevado a IKX vai ser conservado. Quer dizer que se você tiver um campo eletromagnético aqui, que tem essa componente, cuja dependência espacial na direção x seja da forma KXX, ele também vai ser da forma KXX aqui embaixo. Porque o KX é conservado. Daí você prova a lei de Snell da refração. A lei de Snell da refração, aquele N1 seno de θ1 igual a N2 seno de θ2, é consequência da conservação desse K. E por que o K é conservado? Por conta de tudo que eu te ensinei no contexto de conservação temporal, entendeu? O legal é que você também mostra por que a frequência da onda não muda, né? Por ele ser LTI. A frequência da onda, o ômega, se ele é da forma E elevado a I ômega t, em cima, ele vai ser da forma E elevado a I ômega t embaixo. Por quê? Porque os índices de refração não estão variando no tempo. Se o índice de refração começar a variar no tempo, esse ômega não é mais conservado. Você está no domínio de ótica não linear. Porque eu lembro no ensino médio, meu professor ficava falando, a frequência não muda no meio. Eu ficava, nossa, legal, mas por quê? É por isso, porque o índice de refração... Às vezes, o índice de refração pode virar a função do tempo, porque ele passa a ser não linear, porque ele passa a depender da intensidade do impulso, do pulso. Aí ele ganha ele passa a ser não linear e não invariante no tempo. Aí você está no domínio de ótica não linear. Agora, a componente y, o ky aqui não é igual ao ky de k. Por quê? Porque não tem variância na direção y. Porque se eu estou aqui e eu
faço uma translação na direção y, eu encontro outro sistema. Por quê? Porque a fronteira aqui mudou. Mas se eu faço uma translação assim, é o mesmo sistema. Então ele é invariante em x, mas não é invariante em y. Kx é conservado, sai a lei de Snell. Ky não é conservado. Ky não é conservado, também está em relação com a lei de Snell, mas aí está em relação com o módulo de K e o módulo de ômega. Interessante. Eu lembrei daquela simetria de eletromagnetismo que aparece bastante, tipo radial ou invariante com a profundidade, né? Pois é, toda simetria vai estar associada a uma conservação. Isso é Noether, né? Oi? Teorema de Noether. Isso, perfeito. Eu já ouvi falar disso. Então, de maneira mais geral, se um sistema físico, se as leis físicas não variam no tempo, a energia é conservada. Conservação de energia é consequência direta do fato de que as leis físicas não variam no tempo. A lei de Newton hoje é a lei de Newton ontem. Conservação de momento é consequência direta da isotropia do espaço. As leis físicas não... Aqui também são as mesmas leis físicas lá. Entendeu? O nosso curso é o Teorema de Noether. Não sei se é assim que pronuncia. É uma pronúncia complicada dele. Eu não consigo fazer ela direito, não. É mais Nether, um trem assim. Mas é esse teorema aplicado para o caso particular da invariância temporal no contexto de sinais. Chique demais. Entendeu? Mas é a mesma coisa. Por isso que é uma teoria tão poderosa, gente. Por exemplo, vou dar o último exemplo. Vocês estão fazendo eletromagnetismo agora, não estão? Às vezes, vocês vão estudar fundamentos de guias de onda. Guia de onda é um negócio que tem uma difração alta aqui. Você chama isso aqui de N do núcleo, isso aqui é N da casca. E aí a onda ela fica presa aqui. É a fibra ótica, né? Quando você vai estudar isso, você admite uma direção aqui, vamos supor direção Z, e você já monta o campo eletromagnético XYZ, ele vai ser da forma E elevado a XY, EXY, uma coisa aqui que você não conhece. Se for uniforme numa direção, por exemplo, na direção Y, aí você ignora o Y. Aí seria tipo E elevado a X. Mas você já coloca ele dessa forma aqui, elevado a I beta Z. O que te permite colocar ele da forma elevada a I beta Z? O fato de que em Z o guia é uniforme. Ele é invariante na direção Z. Então, se ele é elevado a I beta Z aqui, ele é elevado a I beta Z aqui, elevado a I beta Z, o campo em todo lugar tem que ter elevado a I beta Z. Então, ele é conservado. Entendeu? Então, você já, antes de você achar o campo, você já sabe a forma dele, só olhando a simetria. Deu para ter um vislumbre do tanto que é geral? Eu não entendi se dentro do guia e fora do guia o campo é invariante também. A dependência em Z. A dependência em X aqui é uma fórmula. Em X aqui é outra. Que está tudo encapsulado por esse X aqui, entendeu? Mas a dependência em Z, em qualquer lugar, é dessa forma. Mas Então, isso é porque todos os zetas são independentes, invariantes em Z? é porque o sistema é invariante em Z. Se você pegar o guia de onda e transladar em Z, você tem o mesmo guia de onda, entendeu? Entendi. Então, esse aqui é a frequência espacial na direção Z, que é conservada. Entendi. Porque onde era fora do guia, continua fora do guia. Onde está dentro do guia, continua dentro do guia. O campo, a dependência em Z do campo, dentro, fora do guia, em qualquer lugar, é elevada a I beta Z. A solução, por exemplo, disso aqui, de uma solução possível, isso aqui é um cosseno de Kx elevado a I beta Z dentro do guia, e fora é elevado a I menos alfa x elevado a I beta Z. Então, dentro do guia ele tem essa forma, fora ele tem essa forma.
A dependência em X não é a mesma, mas em Z é a mesma. Tá dando para pegar o espírito da coisa? Eu fui lá Bem longe bacana. agora. Aplicações bem distantes do que a gente imagina. Bem gerais, bem gerais. Então é uma teoria extremamente poderosa. Então entenderam, gente, o que conservação frequência quer dizer? Professor. Oi. Então, só para recapitular, para o escopo do nosso curso, a importância do sistema ser linear e invariante no tempo é que os autovetores são aquela base do E elevado a 2πft. Isso significa que frequência é conservada. Tá, beleza. Então, isso é importante se notar que isso que você falou pode ser colocado de um jeito um pouco mais sofisticado, mas logicamente equivalente. Essa representação, eu vou repetir o que você falou usando termos totalmente diferentes. O sistema LTI admite representação em resposta em frequência. Ou seja, essas duas fórmulas são válidas para o sistema LTI. Então a representação dele é muito simples. Basta você saber o H de F ou o H de T, que você sabe a saída para qualquer entrada. Tá vendo que as duas noções estão intimamente conectadas? Sim, faz sentido. Porque se ele conserva a frequência, tudo que ele faz é mudar a amplitude e a fase da frequência. Então tá aqui. Essa equação, ela só está te contando como que cada amplitude muda e como cada fase muda. Cadê essa informação? Está dentro do HDF. Ficou claro? Ficou sim. Eu tava anotando. Acho que eu não vou conseguir entrar em circuitos hoje. Mas tudo bem, se a gente atrasar uma aula aqui, não tem problema nenhum. Ainda tem bastante tempo. Eu prefiro que a gente vai devagar do que devagar e sólido do que rápido e escorregadio, né? Mas para a gente fixar ainda mais essas ideias, eu quero dar um exemplo agora do oscilador harmônico. Então, vocês devem ter visto em mecânica que o oscilador harmônico, se você aplicar as leis de Newton dele, você vai encontrar essa relação. Então, essa aqui é a lei de Hooke, né? É a força da mola. Essa aqui é o termo de dissipação e essa aqui é a aceleração da massa. Então, x de t, lembrando que x de t é a posição da mola num determinado instante de tempo. Estão familiares com a relação do oscilador harmônico? Tá, então não falei nada de sinal nem de sistema por enquanto. Então vamos pensar nesse problema em termos de sinais de sistemas. Quem é naturalmente o sinal de entrada num problema desse? O que geralmente você, como usuário externo, define? Geralmente, a amplitude é consequência de alguma coisa, não é? O deslocamento inicial é um caso particular do f de t.
que é o deslocamento? Se você está pensando, Arthur, que você puxa e solta, puxar e soltar é aplicar um determinado sinal FTT na entrada. Correto? A massa e a constante da mola fazem parte de qual elemento? Do sinal ou do sistema? Então, M, gama e K, massa da mola, atrito e o coeficiente da massa da mola, não, massa da massa, né? E o coeficiente da mola são parte do sistema. Os sinais aqui é F de T e X de T, correto? Agora, é mais natural se atribuir a entrada em F ou a entrada em X? Você geralmente aplica uma força e estuda o deslocamento da mola, ou geralmente você desloca a mola e estuda a evolução da força? Geralmente você aplica a força e estuda o deslocamento. Então, quem é a entrada? Essa é a entrada. Correto? Então, a pergunta que eu faço agora é o seguinte: qual é a resposta em frequência desse sistema? Como é que a gente pode achar a resposta em frequência desse sistema? Claramente ele é um sistema LTI, né? Ele é da mesma forma que o nosso A, B e C lá. Você pode fazer a transformada, Stefano, mas eu quero fazer de um jeito diferente. Como é? Porque eu quero conectar isso com o experimento. Não, você faz a convolução com o impulso, Arthur, para achar a saída dado uma certa entrada. Mas aqui eu estou te perguntando qual é a resposta ao impulso, entendeu? Então, olha só. H de T não é a resposta que eu tenho quando eu coloco na entrada o impulso? Então, por definição, se F de T for o impulso, o X não passa a ser o H de T? Concordo? Como você poderia medir o H de T? Você ia vir aqui, você aplicar uma força impulso. O que é uma força impulso? É um peteleco. Pá! Não uma força muito alta no instante de tempo muito curto. Você vai ter que ver se sua área do peteleco deu 1, se não deu, você vai ter que normalizar. Mas geralmente você não está interessado nisso. Você está interessado que ele seja ΔT vezes alguma coisa. Então você dá um peteleco, e aí você ia estudar como que a massa ia oscilar. Você ia medir o H de T. Você ia determinar a posição dela em função do tempo, até que uma hora ele ia parar. Esse sinal que você mediu depois que você deu o peteleco é o seu H de T. É a sua resposta ao impulso. Tá claro? Se eu quero saber a resposta em frequência, é só aplicar a transformada de Fourier, não é? Então, se eu aplicar a transformada de Fourier dos dois lados aqui, qual a transformada de Fourier do delta de t? Qual a transformada de Fourier da função impulso, gente? Você tem que saber isso.
Em outras palavras, 1, né? 1. Concorda, Luiz? Então, eu vou ter 1 aqui. A derivada segunda, usando a propriedade da derivada, vai ficar menos 2πf ao quadrado h de f, mais i2πf gama h de f, mais k h de f. Então, a nossa resposta em frequência, Professor, isso daí é equivalente a colocar o sinal elevado aí do SPFT na entrada, né? peraí que tem duas, sua pergunta ficou ambígua. Eu vou voltar nela daqui a pouco. Aguenta ela aí. Vocês reconhecem que essa forma é o 1 sobre lambda do nosso operador, onde m é A, o gama é B e o K é C? Vocês viram que a gente encontrou que a resposta em frequência é da forma 1 sobre o espectro de altos valores? Reconheceram? Professor, o que está no F do segundo elemento ali? Aqui? Não, em cima. Aqui? Isso. É F? E o coeficiente de atrito, o gama. Ah, tá, ótimo, obrigada. Então, nós estamos no mesmo barco que antes. Ainda é o alto valor, só que agora é o alto valor do operador inverso. Por quê? Porque se f de t é a entrada, a gente montou o problema com o operador inverso. Correto? Tá juntando, gente? Os cacos aí? Tá montando quebra-cabeça? Tá vendo que nós só estamos olhando o mesmo problema com olhar diferente? Agora repete sua pergunta, Thiago. Colocar na entrada a função elevada aí do SPFT equivale a fazer isso que você fez. Não. Eu pus na entrada a função delta, correto? Sim, Eu não pus a função elevada a 2πft. mas no final não chega na mesma coisa? Você pode chegar na mesma coisa colocando na entrada elevada a 2πft. Mas vamos fazer melhor do que isso. Vamos pensar como que a gente poderia medir de maneira direta o h de f. Desse jeito que eu falei, como é que a gente mediria o h de f? Dava o peteleco, mede o h de t, calcula a transformada de Fourier do h de t, certo? Foi o jeito que eu falei até agora, não foi, Thiago? Sim. Agora vamos mudar a pergunta. Como eu poderia encontrar o h de f de maneira direta, sem ter que fazer transformada de Fourier? Eu vou responder a sua pergunta respondendo a minha pergunta. Ok? Tudo bem, Thiago? Certo. Então vamos pensar. Se eu colocar o EAD vai se manifestar novamente dentro de alguns segundos, pessoal. Então vamos pensar. Vamos pensar nisso aí que você falou, Thiago. Eu tenho o sistema tem essa representação aqui, né? De maneira geral. Correto? Sim. Você efetivamente perguntou o que acontece se eu colocar na entrada, em vez do próprio impulso, eu colocar o elevado a 2πft, certo? Certo. Então vamos ver.
Você vai ter que escolher uma frequência, não vai? Sim. Escolhe uma frequência para mim. Número? É, um número. Coloca Não põe quebrado, não. 3. Ok? Tudo bem? Sim. Eu vou colocar o sistema massa-mola em suspenso, daqui a pouco eu vou voltar nele, tá? Então vamos avaliar isso aqui. Isso aqui que é a convolução, certo? Sim. Vocês estão acompanhando, gente? Só escrevi a convolução explicitamente. Não foi? Então eu vou fazer o seguinte. Isso aqui tem cara de transformada de Fourier, mas transformada de Fourier direta tem um sinal de negativo aqui. Então eu vou substituir esse T0 aqui por menos T... sei lá, menos o quê? Vocês não gostam de ter linha? Eu quero uma variável que seja o negativo de T0. Como é que eu vou chamar essa variável? T1, tá. Então eu vou substituir T0, vou definir T1 igual a menos T0. Por quê? Porque eu quero o argumento negativo aqui para ficar com cara de transformada de Fourier. E elevado a menos I, 2π, 3T1. Então aqui vai ficar H de T mais T1 dt1. Concordo? O menos, não? Oi? O menos na fórmula? Que menos aonde? Porque o DT virou. O DT0 Não. virou DT1. Tá. Mas aí você tem que trocar os limites da integração também. Tá. Inverter tá. o limite da Aí integração. se você inverte os limites da integração, corrige aqui de volta. Mas o senhor não inverteu. Eu inverti na minha cabeça, porque eu achei que vocês já estavam confortáveis com isso. Tá bom. Eu fiz direto. Tá bom. Mas vocês lembram que a gente Não, fez dá isso? certo, dá certo. A gente já fez isso, né, antes. Mas tá claro, então, que eu não preciso pôr o sinal aqui desde que eu mantenha a ordem menos infinita mais infinito? Tá sim. Então, o que essa integral é? Ela não é a transformada de Fourier de H de T mais T1? Avaliada na frequência 3? Bom, então meu y de t vai ser a transformada de Fourier de H de T mais T1 avaliada na frequência 3. Se a transformada de Fourier de H de T é H de F, a transformada de Fourier de H de T mais T1 é H de F vezes e elevado a 2πft, T1. E elevado a 2πft, porque aqui o T é que é o deslocamento temporal. Concordam? Então, essa transformada de Fourier, se eu tivesse F aqui, essa transformada de Fourier daria e elevado a 2πft H de F. Se eu tivesse F aqui, o resultado dessa integral seria isso aqui. Aqui é T e não T1, porque a integral é em T1. O T que é o deslocamento. Perceberam? Certo. Mas eu não tenho F aqui, eu tenho 3. Então, tem um caso particular que isso aqui é 3. Então, isso aqui vai dar e elevado a 2π 3T vezes H de 3. Concorda? Sim. Saiu o próprio... Quer dizer que se eu colocar elevado a 2π 3T na entrada, o que é a saída? É o próprio elevado a 2π 3T, ainda bem, porque a gente já sabe que ele é um autovetor, correto? Vezes um número. Qual número? H de 3. Esse número é a resposta em frequência avaliada no ponto 3.
O problema é que a gente só achou um número, né? E não Eu, o H eu, inteiro. perfeito, você achou só um número. Mas como que a gente poderia achar esse número de maneira, pelo menos um número, pelo menos um, fisicamente? Antes de eu falar disso, vocês entenderam que faz sentido que a saída seja a própria entrada vezes h de 3, porque a entrada é um autovetor? Todo mundo percebeu? E o h aqui, a resposta em frequência, é só proporção. Ele é alto valor, né, gente? A gente já viu que ele é alto valor. Então faz sentido que ele seja a proporção elevada do que está sendo multiplicado, correto? Tudo bem, pessoal? Tá, viram que não tivemos nenhuma surpresa? Agora vamos pensar, como que eu poderia determinar pelo menos esse número aqui experimentalmente? Eu posso colocar elevado a 2π 3t na entrada? Obviamente não, né? Então, eu já não sei mais onde que tá as piadinhas aí, gente. Eu me perdi, mas... senhora. Olha o Windows me dando problema. Gente, mas que coisa irritante, hein? Deixa eu voltar para a minha pergunta. Como que a gente poderia determinar isso aqui experimentalmente? Eu não posso colocar isso aqui na entrada. Concordam, pessoal? Por que não? Porque isso aqui é um Só número o IC é, né? complexo. Ah, tá. Dá Ok. pra botar o real disso, né? Mas não fica completo. Oi? Se botar o real disso, né? Cosseno de 3t, Aí, é melhor que eu posso fazer, não é? aí você vê o quanto que ele mudou em fase, Isso. né? Ó, notem, gente, que o y de t já é a saída, porque o h já é a resposta em frequência. Tudo bem? Então, se eu colocar na entrada e elevado a 2π 3t mais... Se eu colocar... Vamos colocar assim. Se x de t foi igual a cosseno de 2π 3t, então isso aqui vai ser igual a elevado a i 2π 3t mais e elevado a menos i 2π 3t, não vai caber, dividido por 2. Eu usava isso pra fazer Correto? integral. Oi? Eu usava isso aí pra simplificar a integral. Essa Não, eu não identidade. vou fazer integral, porque É, eu é já só muito vi, fácil. eu já sei que a resposta para essa entrada é essa entrada vezes h de 3, correto? Sim. Aqui eu tenho duas entradas. Eu sei que a resposta... Se aqui for um número qualquer, vocês já viram que isso aqui vai ser o mesmo número, certo? Linearidade, aí você acha que é. Isso, então o que, que eu vou ter? Eu vou ter que o meu y de t vai ser, para essa entrada aqui, o meu y de t vai ser e elevado a 2π 3t sobre 2 vezes h de 3 mais e elevado a menos i 2π 3t vezes h de quem aqui? Menos 3? Menos 3. Concordam? Sim. E tem que ser simétrico, né? Ou não? Esse h de 3, ele é um h de f avaliado no ponto f igual a 3, certo? Uhum. Mas h de f não é a transformada de Fourier da resposta ao impulso? Sim. Não é um sinal físico a resposta ao impulso? É o que acontece quando você dá um peteleco no sistema massa-mola? Uhum. Então ele tem que ser real, não tem? Sim. Então, h de f é a transformada de Fourier de um sinal real, correto? Isso. Então não tem parte imaginária. Tem sim, só que ele tem uma simetria. Ah, é. É verdade. Tem parte imaginária, mas é meio grau de liberdade pra cá.
cada um Ele deles. tem essa simetria, certo? Uhum. Então, esse H de menos 3 é só o H de 3 conjugado, correto? Conjuga aqui, desconjuga aqui. Da onde que eu tirei essa informação? Do fato de que H de T tem que ser um sinal físico. Então, H de F tem que seguir essa simetria. O H de T é real. O H de F não, mas ele tem essa simetria. Que é uma das propriedades transformadas de Fourier. Entenderam, pessoal? Fazendo sentido. Então, isso aqui eu posso substituir por H de 3 e conjugar aqui. Certo? Então, colocando o H em notação polar, eu vou ter y de t é igual a um módulo do H de 3, que vai multiplicar e elevado a i 2π 3t mais uma fase, vamos chamar essa fase aqui de φ, que é a fase do H de 3. Aqui é mais e elevado a menos i 2π 3t. Como aqui é o conjugado, se esse aqui tem fase φ, esse aqui tem fase menos φ. Então, eu vou colocar mais φ aqui e deixar entre parênteses o sinal de negativo. Dividido por 2. Concordam? Estão me acompanhando? Sim. Conclusão. Y de t vai ser h de 3 vezes o cosseno de 2π 3t mais φ. Vou apagar aqui. Quando a entrada for x de t igual a cosseno de 2π 3t. E h de... Aqui é o módulo, tá? E h de 3 a gente escreveu como sendo o módulo mais a fase φ. Vezes a fase φ. Então, olha só. Se você colocar na entrada cosseno de 2π 3t, na saída é o mesmo cosseno, mas ele tem uma amplitude diferente. Se você medir essa amplitude, você mediu a amplitude do H de 3. Você mediu a amplitude do H na frequência 3. E ele também está defasado em relação ao cosseno 2π 3t. Aqui tem fase 0, aqui tem fase φ. Então, quando você mede a diferença de fase da entrada e da saída, você também tem o φ. Então, você, na verdade, mediu um número complexo. H de 3 não é um número complexo? Olha aqui, ele é um número complexo. Você mediu um número complexo. Não é todo dia que você aprende a medir um número complexo, hein, gente? Você determinou um número complexo de maneira experimental. O módulo é a amplitude do cosseno, e aqui o argumento é a diferença de fase da entrada para a saída. Você conta para sua mãe. Mãe, hoje meu tio me ensinou a medir um número complexo. O tio da escola ensinou a usar Isso. cosseno para medir número complexo. Então, LTI. olha só, você determinou o H de F completo, o H de 3 completo. Como é que você poderia determinar o H de F experimentalmente? Você ia ter que fazer isso para várias frequências. 3, 4, 5, aí você tem o H de F experimental. Então, quando você coloca num circuito, você faz experimento no laboratório, você está pondo um cosseno na entrada do seu circuito, medindo a amplitude do cosseno na saída e medindo a fase, você está determinando a resposta em frequência do sistema ponto a ponto. Muda a frequência, muda o ponto. Muda a frequência, muda o ponto. Perfeito, Thiago. Por que a função delta carrega toda a informação? Porque a função delta carrega de cara toda a frequência. Quando você deu o peteleco, você colocou todos esses cossenos aqui de uma vez igual a 1. Entenderam, gente? Seno hiperbólicos não é complexo, é real.
Ficou claro, pessoal? Conectar, então, como você faria? Se você quiser a resposta em frequência direto, sem ter que fazer transformada de Fourier, você tem que fazer ponto a ponto, colocando cossenos da entrada e medindo cossenos da saída. Se você quiser ela de uma vez, você dá um peteleco, você põe todas as frequências de uma vez. Na prática, na realidade, eu quero medir uma resposta à frequência que eu não sei, né? Então eu vou fazer esse método. Aí eu tenho que fazer tipo uma regressão para saber, ter uma ideia de HDF. Regressão? O que você quer dizer com É que você vai isso? ter vários pontos, né? Você vai ter vários H de Não, 3. você vai. Vamos supor que você quer plotar o H o módulo. Você quer plotar o módulo. Você vai pegar esse F, esse F, esse F. Aí você vai medir para esse, para esse, para esse. Aí você vai ter aqui o módulo do H de F. Entendeu? Aí você vai interpolar. Era isso que eu tava perguntando. Então a gente não acha uma forma fechada, a gente acha ali. Não, você acha o gráfico, ponto a ponto. Hum. Perfeito. Você não... Então, eu poderia dizer que eu estou aproximando o sistema como. Eu estou considerando ele LTI numa vizinhança da frequência? Não. De jeito nenhum. Ele é LTI. Ele é. Ele é LTI. Você está usando o fato dele ser LTI. Você está pondo cosseno na entrada, está saindo cosseno na saída. Não tem nada de aproximar ele ser LTI. Ele é LTI. Se ele não fosse LTI, você ia colocar cosseno de 2, você ia colocar isso aqui na entrada, na saída ia sair outra coisa. Uhum. Ia ter outros cossenos aqui, entendeu? É porque eu penso Tudo assim. que você está fazendo, você não está medindo todas as frequências, você está interpolando algumas. Mas isso é uma questão prática só. Então, isso é um caso que eu tenho certeza que meu sistema é LTI, aí eu faço isso, para achar meu HDF. Isso, esse é o Entendi. raciocínio. Esse é o raciocínio. Se não for LTI, nem faz sentido você achar o HDF. Você não pode achar o HDF assim, se não for LTI. Se não for LTI, você tem que dar o peteleco, medir a saída e fazer a transformada. Mas não tem muito. Essa informação não é mais útil, entendeu? Entendi certinho. Deu para acompanhar, gente? Nós não conseguimos entrar em circuitos, mas eu explorei bem os conceitos que eu queria nessa aula de hoje. Tá claro? Ficou claro, então, gente, a relação impulso, resposta em frequência. O que conservação de frequência quer dizer? Então, na aula que vem, eu vou mostrar como que a nossa teoria entra nessa história de fasor e impedância, circuitos elétricos. E é o último assunto de sistemas LTI, tá? Aí eu vou fazer transição para, que também está dentro do espectro de sistemas LTI, fazer a transição para a transformada de Laplace. E aí acabou. Então eu vou parar a gravação aqui.